Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber, do Colégio Elite, professor de filosofia, e nós vamos trabalhar aqui com o nosso primeiro ano, primeira série do ensino médio, com o tema Platão e o Mundo das Ideias. No capítulo 6, dando continuidade aos nossos estudos, já te convido a abrir o seu módulo na página 149 para participar dessa magnífica aula. Veja só, logo na nossa introdução, nós vamos apresentar para vocês o Platão e o mundo das ideias. Você sabe qual a origem do termo amor platônico? É verdade. Platão ele também falou sobre amor. E já apresentando para vocês essa imagem, fica fácil você perceber que o amor platônico nada mais é do que um casal de jovens apaixonados, mas distantes. É como se exatamente produzisse algo impossível ou imaginário. Mas ele também escreveu aqui uma obra excelente para falar sobre o amor, O Banquete, e nessa obra ele explica a verdadeira natureza do desejo amoroso. Aqui há uma profundidade na leitura e na explicação do assunto também sobre o amor, porque ele vai demonstrar o sentimento que pode perpetrar o espírito humano de uma forma profunda. Então, segue essa dica de leitura nessa nossa introdução, O Banquete de Platão, ok? Mas quem foi Platão? Uma figura tão emblemática na história da humanidade que, devido aos seus ensinamentos, tem influenciado diversos leitores. Platão ele foi de uma família muito rica e, por assim dizer, teve grandes oportunidades de estudar. Então, ele teve a oportunidade de aprender fácil a leitura e a escrita e, consequentemente, nas academias, onde ele produzia os seus escritos e as suas leituras, ele também aprendeu a matemática, aprendeu também música, uma outra vertente, pintura. Ele também foi um grande poeta, escrevia muita poesia, e também uma das características emblemáticas de Platão era que ele praticava ginástica. E observe um detalhe, a palavra Platão, ela é exatamente uma alcunha, um apelídio, porque o nome verdadeiro de Platão é Aristóteles. E por que Platão? Porque essa expressão Platão significa ombros largos, ombros gigantescos. Veja só o tamanho que você pode imaginar que seria o ombro de Platão. Era um destaque anatômico. Ele praticava ginástica e, por isso, exatamente, era conhecido na sua redondeza como Platão, um homem de ombros largos. É bem verdade que nessa época ele se destacava não só pela sua anatomia corporal, mas pela sua intelectualidade também. Ele foi um grande escritor, um grande leitor, um grande intérprete e também escreveu um livro chamado A República. E esse livro ele foi escrito em um local aonde Platão criou para poder estudar e exercitar o pensamento. E esse local era chamado de academia. Segue na tela, olha aí a academia. Nessa academia, o ensino que foi produzido no livro A República, neste local aí, era exatamente um dos principais capítulos desse livro para falar, era o capítulo 8, que era para falar sobre a alegoria da caverna, ou mito da caverna. E lá havia uma explicação racionalizada sobre o conhecimento humano por meio de uma narrativa. A academia era exatamente o local onde diversos personagens intelectuais eles se reuniam para debater sobre assuntos diversos. Teve, sim, como um grande aluno nessa academia, um amigo muito próximo que era chamado de Aristóteles. E se você pegar e dar uma olhadinha bem no meio dessa imagem, você vai observar exatamente que Platão e Aristóteles estão ali debatendo um assunto muito importante que é tema dessa aula, que é exatamente a questão da teoria do conhecimento. Veja no detalhe que Platão está levantando a mão para cima, enquanto Aristóteles está apresentando a mão para baixo. Platão apontando para cima tem um significado que nós vamos revelar já já, que isso cai muito em prova também, principalmente do Enem. E para Aristóteles, ele aponta para baixo e também tem um grande significado relacionado à teoria de Platão. Então, esse foi o principal choque entre esses dois filósofos que mudaram aí uma boa parte da história da humanidade relacionado ao conhecimento.
Então, a academia começou a contorcer-se, porque diversos filósofos, uns estavam com Platão, outros estavam com Aristóteles. Mas chegou um tempo em que Platão ele faleceu e Aristóteles deu prosseguimento com uma teoria diferente, e isso é tema para outro assunto. Neste momento, Platão, então, é a figura do momento. E aqui está a teoria de Platão, a teoria do conhecimento, que é também chamada de epistemologia. E na epistemologia, observe que a palavra episteme significa conhecimento. E logia, ou logos, quer dizer estudo, ensino, teoria. No entanto, se você observar, no mito da caverna em si, na alegoria da caverna, ele apresenta essa teoria do conhecimento entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Há essa apresentação porque quando se apresenta a caverna, ele está apresentando quem vive fora da caverna e quem vive dentro da caverna, fazendo essa relação com o mundo inteligível e o mundo sensível. Platão era reconhecido como um dualista, e por ser um dualista, a apresentação desses dois mundos, elas são caracterizadas. Veja que o mundo inteligível, eu coloquei uma sequência de palavras que tem tudo a ver com o mundo inteligível. O mundo inteligível era o mundo da razão, da verdade, do mundo concreto, da episteme, que significa conhecimento, da realidade, da alma, que era eterna e imutável. Era um ambiente em que havia uma ideia de um mundo perfeito, permanente. E a ideia de um mundo perfeito, ideal e permanente era fruto do pensamento, da razão. E tudo isso era para quem vivia fora da caverna. Mas quem estava dentro da caverna era baseado em um mundo sensível. E esse mundo sensível era o mundo dos 5 sentidos, da ilusão, do mundo abstrato, da doxa ou da opinião, da aparência, do corpo. O corpo ele era finito e mutável. E essas características, elas são características, se você observar, simétricas. Se lá em cima tem razão, embaixo tem 5 sentidos. Se lá em cima tem verdade, embaixo tem ilusão. Concreto, abstrato, episteme, doxa. Então, está bem simétrico para que fique fácil e você consiga compreender essa teoria do conhecimento. Outras palavras e outros assuntos eu coloquei para caracterizar o mundo sensível, o agir por emoção, por impulso, o campo da arte, tudo que envolve a linguagem, a poesia, essa área daqui, Platão entendia, por mais que tivesse praticado a poesia, ele entendia que não era um ambiente de levar o indivíduo ou o homem ao conhecimento pleno, porque ele entendia que isso era uma cópia da realidade. Então, tudo que envolve a tradição, a cultura, o senso comum, a sombra, reflexo na parede, todas essas características seriam características mutáveis. Elas poderiam mudar com o tempo. E o que ele defendia, aqui vai uma dica, o que ele defendia como o caminho pleno para o conhecimento era exatamente o mundo inteligível. Guarde isso. O mundo ideal, o mundo perfeito, era o mundo inteligível. Muito bem. Veja que essa imagem ela vai demonstrar exatamente o mito da caverna. Quem vive dentro da caverna tem um comportamento e quem vive fora da caverna tem outro comportamento. Se você notar, aqui embaixo tem uma quantidade de pessoas que estão acorrentadas e por estarem acorrentadas também, o que elas conseguem visualizar é só o reflexo na parede mediante as sombras. E veja que eles estão em um ambiente sombrio, eles estão em um ambiente acorrentado e sombrio, apenas contemplando aquilo que poderia ser a vida para eles, o reflexo da sombra na parede. O que era real estava fora da parede, estava fora da caverna. E por estar fora da caverna, aparecia um ambiente concreto, um ambiente limpo, um ambiente de cores. Era um ambiente da realidade, da verdade, do conhecimento. Então, alguém conseguiu se libertar dessa prisão e saiu da caverna. E ao sair da caverna, ele consegue se libertar da opressão e consegue entrar em um campo de verdade, do conhecimento. Porém, esse era o comportamento do filósofo. E ele, não estando satisfeito em estar do lado de fora, sozinho, ele teve uma grande ideia de voltar para a caverna e tentar libertar exatamente aqueles prisioneiros. Ou melhor dizendo, abrir os seus olhos para o conhecimento. Essa é exatamente a trama
que existe o mito da caverna. O filósofo sai e, ao contemplar a realidade, o conhecimento ele volta para libertar os demais. E, consequentemente, você pode encontrar essa história também em quadrinhos, porque aqui, ó, na história em quadrinho As Sombras da Vida, de Piteco, você pode ver que rapidamente ele conta essa história também, onde o jovem Piteco passa na frente da caverna, existem algumas pessoas ali dentro da caverna contemplando a vida só mediante a sombra, ele consegue fazer com que atraia a atenção dessas pessoas para fora da caverna. Quando eles saem da caverna, eles entram aí com um choque relacionado ao conhecimento e depois, aos poucos, eles vão contemplando a realidade e vão percebendo que o momento que eles estão agora, real, aprendendo a realidade, o conhecimento, é um mundo verdadeiro, é um mundo no qual eles deveriam estar há muito tempo. Isso faz refletir a teoria de Platão nos nossos dias, porque o seu módulo ele vai apresentar exatamente na página, na página 152, o tópico 6, onde ele vai dizer Platão e as cavernas modernas. E para falar dessas cavernas modernas, nada mais é do que a forma como Platão conseguiu tirar essas pessoas e libertar essas pessoas para um ambiente limpo e de conhecimento. Elas, com o tempo, se elas não continuarem buscando conhecimento, elas, com o tempo, vão ficar paradas, estagnadas e vão poder ser alienadas facilmente por qualquer outro mecanismo. E esse mecanismo aí também tem uma resposta. Tem alguns mecanismos que a própria história em quadrinho vai demonstrar que, com o passar do tempo, eles não mudaram. Eles conseguiram ainda ser influenciados ou alienados por outro mecanismo que os deixavam oprimidos, presos, né? E você vai observar exatamente que Platão e as cavernas modernas é a representação da televisão, por exemplo. A televisão é um grande exemplo de viver dentro da caverna, de viver em um momento de alienação, às vezes até sem questionamento e acreditando em tudo que é transmitido pela televisão. Porém, do outro lado, nós temos as redes sociais, as mídias sociais, que têm contribuído bastante para desvendar ou abrir os olhos dos que vivem num ambiente dentro da caverna, alienado pelos ambientes televisivos, mas as redes sociais elas têm contribuído também para que as pessoas percam o seu tempo, para que as pessoas destruam determinados tipos de comportamento, que haja troca de valores também. Por outro lado, as redes sociais também têm ajudado bastante outras pessoas a desenvolverem ou também até se libertar do que a própria televisão ela oferecia como alienação, inverdades ou enganos às redes sociais, né? Ela também tem contribuído para fazer com que a humanidade possa enxergar isso de uma outra maneira. Mas, sem sombra de dúvida, Platão, quando escreveu isso no século V, está acontecendo exatamente no século XXI, exatamente um comportamento da nossa sociedade que tem boa parte dela alienada pelos programas televisivos e também alienada pelas redes sociais ao ponto de inverter os valores sociais. Então, meus queridos, essa é exatamente a teoria de Platão relacionada ao conhecimento. E agora, chegando ao nosso final, nós podemos apresentar uma teoria que tem tudo a ver com essa dicotomia de mundo inteligível e mundo sensível, é uma teoria política chamada por Platão de sofocracia. E a sofocracia é um tema muito importante porque ele vai falar sobre a questão política. E sobre a questão política, a palavra sofocracia, ela significa governo dos sábios. Em síntese, o rei deveria ser um filósofo, pois utiliza a razão para buscar a justiça na comunidade. Isso é simples de entender, porque na visão de Platão, essa divisão que é feita entre o mundo intelectual e o mundo sensorial, ele parte do princípio, para chegarmos à sofocracia, a divisão da alma. Observe que eu coloquei aí 4 colunas, e nessas 4 colunas, a primeira coluna é a representação da alma, ou chamada por Platão de teoria das 3 almas. Quais são essas 3 almas? A alma racional, irascível e concupiscível.
Também, Platão estuda a questão do corpo. Observe a similaridade. Racional representa a cabeça. Irascível, o tórax. Concupiscível, o ventre. No campo da virtude, para Platão, observe que a alma racional, o corpo representando a cabeça, a virtude era agir com racionalidade. Para irascível e tórax, a virtude era ter coragem. E a concupiscível, a virtude era ter desejo. Então, o agir mediante os desejos, os impulsos ou as emoções. Porém, o que eu quero destacar de mais importante, o que tem caído muito em provas, é exatamente essa parte social, a da classe social, a divisão da classe social no estudo de Platão. Como é que ele dividia a classe social? É simples. O rei, o guerreiro e o artesão, o trabalhador. Se você observar, fazendo aí o estudo pela linha horizontal, você vai observar que o rei, ele deve agir mediante a razão, cabeça, racional. Então, essa primeira parte é a parte mais importante, e eu deixei de vermelho, porque o rei, nessa sofocracia, que era um sistema político, o rei, ele deveria ser um filósofo. O líder, o presidente, o governador, o prefeito, para nós aqui, o chefe do executivo, seria um filósofo. E o sentido de ser um filósofo era exatamente porque ele utilizaria a razão, a racionalidade, para buscar a justiça na comunidade. Mas, meus queridos, pasmem os senhores, porque essa ideia de Platão, naquela época, no século V, ela não foi utilizada. Esse sistema político não foi utilizado naquela época. E é por isso que Platão e também Aristóteles, eles eram considerados como idealista político. Ficou só no campo das ideias. E eles não desenvolveram, ou isso não chegou a ser praticado. Porém, com o passar do tempo, aí sim foi que começou a pensar dessa maneira, tentar encontrar um caminho de colocar alguns intelectuais, porém não foi sempre assim, no poder, né? Colocar alguns intelectuais no poder, porém não foi sempre assim. Mas a ideia principal de colocar um rei no poder e esse rei ser filósofo, lá no século V, era que ele utilizaria a razão para buscar a justiça na comunidade. Como é o nome dessa regra política? Sofocracia, governo dos sábios. Ok, meu querido? Então, fica aí essa dica, tá, de aula, fica aí essa dica para estudar sobre Platão. Então, nós estudamos a ideia do conhecimento sobre quem foi Platão, entendemos essa filosofia platônica e também conhecemos um pouco sobre a alegoria da caverna, mundo intelectual e mundo sensorial. Só lembrando, mundo intelectual e mundo sensorial, eles não estão juntos, estão separados. E aí Platão faz o seguinte, isso é muito importante, guarda isso. Separa, são duas teorias diferentes, intelectual e sensorial. Ele é dicotômico, ele separa as duas teorias e escolhe apenas uma como correta. Qual seria a correta? O mundo ideal, o mundo perfeito é o mundo intelectual, que é o mundo da verdade. Só consegue chegar ao conhecimento pleno quem utilizaria exatamente o campo da intelectualidade. A parte das emoções e dos sentidos era tudo cópia, não levava o homem ao conhecimento, não levava o homem a lugar nenhum. Ok, meus queridos? Forte abraço. Aí no final dos slides tem duas questões que vocês podem analisar. Ó, já botei até o gabarito, mas duas questões devido ao meu tempo. Tem aí dois exercícios contextualizados. A questão número 6 já foi até no gabarito aí, letra E, mas a questão número 7, exercícios contextualizados, só para a gente terminar, diz assim, observe a imagem, que nós já falamos dessa imagem durante a aula. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Dá uma pausa no teu material aí e responde essa questão. 30 segundos. Muito bem. Letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético ou do diálogo. Valeu, gente. Forte abraço. Estamos ansiosos para retornarmos às nossas atividades normais.
ok? Qualquer dúvida é só mandar. Segue as redes sociais. Um abraço. Tchau.